Em nome do Senhor, a gente está junto mais uma vez, nessa oportunidade. Eu já quero desde já, como sempre, pedir a você que possa estar compartilhando, a convidar pessoas para que juntos, nessa noite, prestemos a Deus mais um culto, né? Em tempos de anormalidade, mas com certeza o Espírito Santo de Deus está conosco. E eu tenho certeza de que o Espírito Santo estando aqui, Ele tem coisas maravilhosas a fazer, e o nosso coração está assim aberto para poder adorar o Senhor. E desde já eu queria que você já estivesse orando comigo, parasse o que estivesse fazendo, já chamasse a sua família aí para a sala, próximo ao seu celular, enfim, né? Porque é uma noite que Deus está certamente também receptivo à nossa oração, ao nosso clamor. E eu creio que, mais uma vez, algo tremendo, maravilhoso, o Senhor tem preparado para nós nesta noite, e nós também queremos dar a Ele o nosso culto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. A Ti pertence toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor. Oh Deus, Senhor, a cada dia que passamos, que vencemos, nós olhamos para trás e dizemos a Ti muito obrigado, porque como o Teu servo Samuel falou certa feita, até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos que há de continuar. Oh Deus, que Teu Espírito Santo venha começar a mover, Senhor, essa pessoa que está ao alcance da nossa voz, ao alcance dessa live. Que haja transformação, que haja milagre de cura, libertação, que haja, Senhor, algo tremendo. Ah, meu Deus, esse lugar é Teu, Senhor, nós somos do Senhor. Esta casa, esse lugar que se abriu para Ti nesta noite, também pertence ao Senhor, e nós já repreendemos todo o mal, e dizemos que em nome de Jesus, coisas novas, coisas lindas, coisas maravilhosas, surpresas o Senhor tem preparado, porque Tu és o Deus de milagre, e tudo pertence a Ti. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe a nossa adoração, e queremos ofertar a Ti nessa noite. Seja exaltado, seja engrandecido. Oh Deus, maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos, aleluia. É tempo de adorar, querido, é tempo de declarar a nossa fé, é tempo de permanecer, é tempo de expressar ao mundo que existe um Deus que reina, aleluia. Os reinos se abalam e nada nem ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus. Vamos adorar a Ele, vamos cantar com muita alegria, vamos exaltar, porque o Senhor é digno de glória, de todo o nosso louvor. Ele é digno, dê o seu melhor para Ele aí, exalte-o. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui nesse lugar. Tudo é Teu, tudo pertence a Ti. Ao Senhor a honra, a glória, todo o nosso louvor. O Senhor se abala, cante comigo. Os polos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Ele é digno de glória, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos
toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Senhor, a tua igreja tem prosseguido, a tua igreja não tem parado. Ah, meu Pai, quantos filhos, quantos homens e mulheres que têm clamado, derramado as suas lágrimas, que têm, Senhor, mesmo em meio às incertezas, adversidades, mas têm confiado no Senhor, e nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Oh, a Tua palavra diz que, Senhor, é para que nós possamos prosseguir. Aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nele, mas nós estamos indo adiante e declarando, Senhor, que mesmo em lutas, mesmo em adversidade, mas Tu és aquele que nos prepara para superar as dificuldades. Creia nisso. Aleluia. E em momentos de dor que se vê um rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na fronta. Sou mais perto de chegar. Diga, não vou recuar. Não vou recuar.
E você se encontra afastado ou afastada, quem sabe não ainda entregou a sua vida ou não conheceu o amor de Jesus. Ele é incomparável, Ele é sobrenatural, Ele é santo, é divino, é amoroso, é misericordioso. Você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero voltar à tua presença. Oh Deus, meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece, nem se merece. amor se ganha, O amor se de ganha, graça recebe. graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Meu Senhor, Eu quero Ele está aí junto de você, Ele está junto de você. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Adore-o. Ele deu a sua vida por você. Ele deu a sua própria vida para amor de nós. Grande é o Senhor, Ele é tremendo, Ele vive e reina, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jeová Rafa, Deus que sara, Yeshua Hamashia, o Senhor dos exércitos, grande é o Shaddai, bendito é o teu nome. Aleluia. Rendemos graças a ti. Oh Deus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu tenho aprendido que Deus, Ele sempre está disposto a nos renovar. Quando lemos em Lamentações 3:23,
22, né? Diz que a misericórdia do Senhor, você conhece de cor, né? É a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E o 23 fala assim: grandes são cada manhã, né? Ou novas são, porque grande é a sua fidelidade. Ele renova. Deus com certeza quer renovar a nossa vida. Estamos ainda numa transição, já crendo, né, em alguma flexibilização em função das nossas reuniões, mas eu tenho certeza de que você que ama Jesus, que serve ao Senhor, seu coração arde, né? Quando a gente adora, é maravilhoso, não tem comparação. Quero convidar você hoje a poder meditar, a degustar, né? A ingerir mesmo, né? Deixar entrar em você a palavra do Senhor. Hoje, nosso evangelista Darlan vai ser um canal, um instrumento nas mãos de Deus para nos abençoar, para falar no nosso coração, certo? Enquanto ele vem aqui, pode vir, Darlan, por favor, né? Como você pode perceber, a gente tem sempre dado em todos os pormenores, né, das orientações, né, dentro da Ministério da Saúde. Aqui, graças a Deus, todos os equipamentos, todos os materiais, né, as nossas EPIs, pouquíssimas pessoas, mas tenha certeza de que Deus está aqui e Deus está também aí na sua casa. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite, amado evangelista Darlan. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria imensurável poder estar aqui essa noite e poder compartilhar com você que está acompanhando, você que tem estado, né, de uma forma utilizando a tecnologia que hoje podemos sim fazer uso dela, e você que tem acompanhado o servo de Deus, o pastor Ednilson, a estar aqui ministrando, para que nós possamos continuar a seguir a Cristo, que é o nosso principal objetivo, né? Então a gente fica muito grato a Deus, porque esta casa, ela tem prosseguido em prol de continuar confiando naquele que é digno, o Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ler um texto que está aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13 é o texto que nós vamos usar aqui para essa meditação na palavra do Senhor. Gênesis 13, o verso de número 1 diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que em outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, porque se habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um com o outro, em companhia um do outro. E o verso 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. E o verso 9 diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Só até aqui, amados. Você aonde estiver aí, você pode fechar os seus olhos para que nós possamos mais uma vez falar com Deus nessa noite. Pai, nós queremos te dizer obrigado, Senhor, porque nós nos encontramos na tua doce presença, e a tua palavra, Senhor, ela é fiel e ela dura para sempre. Por isso, glorifica, Senhor, o teu nome nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra que fala acerca de um homem tão grandioso, podemos dizer assim, quando falamos acerca de fé. Geralmente, quando alguém vai falar a respeito de fé, e uma fé consciente, uma fé que desde o início da sua caminhada, quando no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 12, Deus fala para esse homem sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus havia de mostrá-lo. Esse homem não resiste em atender o soberano chamado, a vocação que Deus havia o confiado. Meus irmãos, você que pode estar assistindo, você que está podendo degustar desse texto, dessa mensagem, eu queria que você atentasse para duas coisas. A primeira coisa é a respeito desse tema que nós sentimos no nosso coração a inspiração do Espírito Santo para falar acerca de um tema nas mãos de Deus. A primeira coisa. E a segunda coisa, eu queria falar a respeito de não contender. É exatamente isso que acabamos de ler no capítulo 13. Nesse versículo 9, quando diz assim: Abraão conversando com seu sobrinho Ló, e ele fala assim: olha, acaso não está diante de ti toda a terra? Ele faz uma pergunta, no versículo 9 do capítulo 13, ele faz uma pergunta para Ló. E quando eu li esse capítulo todo 13, irmãos, há alguns dias nós viemos já degustando esse texto, e quando eu cheguei nesse versículo 9, ali Deus falou fortemente comigo, porque observa que o patriarca, ele ali era o homem da linha de frente, ou seja, se fosse traçar por dias atuais, ele na verdade ele era o presidente, ou seja, se fôssemos falar a respeito de uma instituição como essa do Evangelho de Cristo, que tem uma pessoa que Deus levantou para ser o líder, para que Deus venha dar a direção a um homem, para que esse homem possa dar o curso ao rebanho, que somos nós que congregamos. E nesse caso aqui, há mais de 2000 anos atrás, não foi diferente. Deus chama um homem para direcionar centenas de pessoas. E o que tem isso a ver com
nas mãos de Deus e também não entrar em contendas. É exatamente isso, queridos, que esse homem pratica a sua fé. O seu sobrinho vai com ele nessa viagem, saindo de Harã. Se você for ler o capítulo 12 de Gênesis, vai aprender sobre isso, que ele é chamado por Deus e ele sai de Harã para ir em direção a uma terra que Deus havia de mostrá-lo. E nós sabemos que essa terra ele ia em direção a Canaã. Mas no momento do chamado, Deus não fala para ele: olha, você vai para Canaã, não. Ele fala assim: você vai sair daqui e você vai ir para um lugar que eu vou te mostrar. Aqui, quando esse homem decide arrumar a sua mala, arrumar as suas coisas, e fala para sua mulher: olha, Sara, que naquela época ela tinha o nome de Sarai, e depois ela recebeu o nome de Sara no decorrer da sua caminhada com seu esposo. E ela, eu acredito que essa mulher deve ter questionado seu marido, porque você imagina, o próprio texto está dizendo que esse homem era um homem próspero, era um homem rico, meu irmão, e ele estava no seio da sua família, ele estava num lugar de segurança econômica, podemos dizer assim. E Deus fala para ele: você vai sair daqui e você vai ir para uma outra região. Amados, é exatamente sobre isso que Deus me trouxe aqui para falar a você que assiste esse vídeo, você que está ao alcance da minha voz. Esse homem decide confiar a sua vida plenamente nas mãos de Deus. Amados, o que significa confiar a vida nas mãos de Deus? Isso vai ser explicado pelo próprio Abraão, quando chega no capítulo 13, no verso 9, quando ele fala assim para Ló: olha, eu tenho percebido que tem existido contenda entre os meus pastores de ovelha e os teus. Então eu decidi, cheguei a um ponto. Você está vendo a terra na sua frente? Amado, imagina isso, a dificuldade que esse homem tinha para manter a ordem. Era mais de 300 homens que estavam ali pastoreando aqueles rebanhos. Imagina quando esse povo começou a entrar em contenda um com o outro. Abraão poderia usar a sua autoridade eclesiástica e fazer uma reunião e colocar talvez uma separação: olha, vocês vão pastorear para aquela região, e os meus pastores com o meu gado, com as minhas ovelhas, vão pastorear nessa região aqui. Ele poderia escolher a melhor planície, aonde tinha o melhor pasto, porque ele era a pessoa de frente. Se você compreende isso nessa noite. Mas ele fala para Ló no versículo 9 assim: a terra está diante de ti. Isso aqui tocou a minha alma quando eu li esse versículo. Ele poderia dizer: olha, eu vou ir para lá, porque lá o pasto é bom. Mas não, ele fala assim: Ló, para onde você ir, eu vou ir na direção contrária. Aleluia. Meus irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui é profundo. Eu poderia aqui nesse versículo 9 entrar até no momento em que vive essa nação brasileira. Eu não vou nem citar o momento que estamos passando, porque você já conhece bem. E esse versículo, ele veio na minha alma e fez a minha fé ser edificada. Eu aprendo com esse versículo que Abraão não estava preocupado se o rebanho dele, se o gado dele ia para um lugar onde não tinha alimento, mas Abraão tinha 100% de certeza que ele havia entregado a sua vida nas mãos de Deus.
E quando uma pessoa, aí a pessoa pode me questionar e dizer: Darlan, mas aí você está falando do patriarca, mas aí você está falando de Abraão, aí você está falando daquele que Deus falou para ele que a sua descendência ia ser incontável como as estrelas. Mas eu quero te dizer que nós temos algo em comum com esse homem. Quando esse episódio aconteceu, já se passaram mais de 2000 anos atrás, mas nós servimos, nós cremos e nós entregamos a nossa vida nas mãos do mesmo Senhor que Abraão havia entregado. Esse versículo 9, quando ele fala assim: olha, Ló, se você for para a direita, eu vou ir para a esquerda. Meu amado, isso aqui é algo tão extraordinário que eu não tenho como não falar que esse homem deu uma aula do que significa entregar. Ou seja, se Ló escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Por que eu vou para a esquerda? Mas se Ló escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Porque entenda uma coisa, ele tinha certeza de que para onde ele fosse, Deus ia estar com ele. Irmãos, eu fico maravilhado, porque nesse período que houve essa paralisação, onde a lei do nosso país, e nós estamos debaixo dessa lei e obedecemos a ela, essa instituição que eu congrego há mais de uma década, ela respeitou e vem respeitando as leis que foram empregadas, que foram colocadas. Mas pelo uso da internet, pelo uso das mídias, eu viajando por alguns lugares, eu pude acompanhar pelo Facebook. Na quarta-feira à noite sempre tinha uma palavra online, domingo sempre tinha uma palavra. E isso eu aprendo uma coisa, caminhando dentro desse texto, nesse versículo 9. Não podíamos, e não ainda estamos podendo, mas a igreja de Cristo, ela continuou o glorificando, ela continuou dentro desse texto, não importando se as circunstâncias, elas iam ir para a direita ou para a esquerda, mas nós entendemos que nós estamos nas mãos de Deus. Meu irmão, eu nunca vi um tempo de tanta oportunidade para o próprio Deus. Ele vê de fato quem está nesse nível aqui. Porque você imagina, Abraão, um homem bem sucedido, e agora ele olhar não para dezenas, mas centenas de animais, e ele ter a convicção de falar assim para Ló: eu não estou preocupado, para que lado você vai escolher? E o próprio texto me garante eu falar o que eu vou falar aqui. Quando Ló faz a escolha, ele olha primeiro e ele vê o que? Ele vê o lado de Sodoma e Gomorra, mas ele não enxerga o pecado que tinha lá em Sodoma e Gomorra, não. Ele enxerga o pasto que lá era verdejante, e ele olha pelos olhos físicos. E talvez nesse período você talvez tenha olhado pelo olhar físico, e talvez você está olhando para esse momento, para esse período de quarentena, de paralisação de tudo, fechamento de comércio, muitas coisas. Mas eu quero te dizer numa voz profética, que Deus ainda está no controle dessa situação desse país. Ele ainda está no controle dessa
nessa embarcação, meu irmão. E como Abraão disse para Ló, você pode escolher o lado que você quiser, porque uma coisa eu tenho certeza: eu estou debaixo da poderosa mão de Deus. Meu irmão, após uma grande tempestade, escute isso, abrace isso para a sua vida nessa noite. Debaixo de uma grande tempestade, já passou a terra por coisas piores que essa. Isso está na Bíblia. Quando Deus olha para a terra e vê que o ser humano estava de mal a pior, Deus fala assim: olha, eu vou devastar tudo, eu vou colocar um ponto final. Mas Deus olha para um chamado Noé, e Deus fala assim: não, eu vou ter que dar uma oportunidade a esse homem. Amado, eu fico maravilhado com a Bíblia, porque muitos, milhares de pessoas em pecado, e Deus olha para Noé e fala assim: ali eu vi uma coisa diferente, eu encontrei graça nesse homem. E Deus pega aquele homem e dá um projeto a ele, e fala para ele: Noé, constrói essa grande caixa de madeira. Imagina naquela época, eu não sei qual era o grau de conhecimento de Noé em arquitetura, ou até mesmo em engenharia, mas o próprio Deus fala para ele assim: você vai fazer com tantos tamanhos, você vai fazer com tantos metros de largura e comprimento e altura. Amado, entenda isso nessa noite: o controle está na mão de Deus de tudo. Se você entregou a sua vida para Ele, se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você não está livre de luta, eu não estou livre de luta, nós não estamos livres de tempestade, mas de uma coisa eu tenho certeza: pode chover 40 dias e 40 noites, você vai estar por cima do problema. Aleluia. Não porque nós somos bons, não porque nós somos fortes, não, é porque o nosso refúgio e a nossa fortaleza é o próprio Deus que chamou Abraão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vi muitas pessoas, amigos meus, porque eu tenho muitos conhecidos, muitos irmãos, mais de centenas de pessoas me conhecem. E as pessoas nesse período bombaram o meu WhatsApp e me fizeram pergunta, me colocando na parede, me questionando: Darlan, e agora? Nós não podemos cultuar, nós não podemos se ajuntar nos templos. E eu respondi na medida do possível para muitas pessoas. Eu falei: você pode orar na sua casa, meu irmão, você pode orar no seu banheiro, no seu trabalho, no seu período de almoço, aonde você estiver, você pode clamar a Ele, porque quando Ele foi na cruz do Calvário, Ele rasgou o véu de cima a baixo, e você tem acesso para entrar no Santo dos Santos. Esses dias eu estava na minha casa, e o meu filho estava passando alguns minutos com a minha mãe. É um garoto de 5 anos. E quando ele saiu, a minha esposa também não estava em casa, porque quem me conhece sabe que a minha esposa trabalha na área da saúde, e é um plantão, uma noite sim, uma noite não. E dentro desse versículo 9, quando Abraão fala assim: olha, Ló, para onde você foi, eu vou ao contrário. Não questione Deus, irmãos. Não perca o seu tempo com contendas. E eu, com 12 anos de casado, eu falei para minha esposa há 7 anos atrás: não tem como você sair do seu emprego não, para cuidar do nosso filho melhor. E ela resistiu, e ela disse: eu não posso, porque ela tinha um determinado tempo lá. E eu entendo isso, a pessoa chegar e pedir conta, entra vários processos que você conhece como funciona isso. Ninguém que trabalhou quer perder, isso é normal. E aonde eu fui buscar a minha vitória? Na oração.
você que me assiste, aonde chegou essa mensagem para você, na oração você pode mudar qualquer tipo de situação adversa. Abraão só falou para Ló escolher para onde ele queria ir, porque Abraão conhecia quem ele servia. Há 7 anos atrás eu comecei a orar. Eu não estou falando de 7 meses, eu estou falando de 7 anos em seguida. Eu comecei a orar a Deus para que a empresa onde a minha esposa está por quase 10 anos agora, despedisse ela sem que ela pedisse conta. Nas mãos de Deus eu entreguei, como esse tema que está ali. E hoje de manhã cedo eu saí para trabalhar, e quando foi 9 horas da manhã o meu WhatsApp tocou e era ela, e ela disse assim: hoje é o grande dia da sua vitória. E eu falei para ela: o que está acontecendo? Ela falou assim: a empresa acabou de me despedir aqui. Amados, nas mãos de Deus, eu convido você a colocar tudo que você está vivendo nas mãos de Deus. Certa vez eu estava ministrando em um lugar, e eu até conjecturei: eu não posso pegar o meu telefone e dizer que eu vou dar ao irmão. Um irmão que estava atrás de mim, eu falei: irmão, segura o meu telefone aqui. Mas quando ele foi pegar, eu segurei e continuei segurando, e ele falou: irmão, solta. E ficou aquele impasse. Ele puxava o telefone e eu puxava para cá, ele puxava e eu puxava de volta. E ele falou: Darlan, eu não estou entendendo. Eu falei: é exatamente isso que eu estou ensinando, que eu estou ministrando a você. Se eu vou entregar, eu tenho que soltar o telefone na mão daquele irmão. Deus está falando aqui essa noite para que você solte, entrega completamente. Eu não posso entregar algo pela metade, eu tenho que entregar por inteiro. E quando eu falo entregar 100%, isso pode soar no ar de perfeição, mas se fosse isso, nós estaríamos em dificuldades, porque não há um ser humano na face da terra que possa se dizer que é perfeito. Mas existe uma coisa: a Bíblia Sagrada, ela é clara quando ela fala a respeito do sacrifício de Cristo. Ele sobe até um lugar chamado Gólgota, entrega a sua vida, e ali ele não faz pela metade, e nem 99,9. Esses dias eu fiz uma pesquisa, irmãos, a respeito de um médico conceituado nos Estados Unidos, e ele explicou uma coisa sobre o sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo, se Cristo não tivesse derramado todo o seu sangue, aquele sacrifício não teria efeito. Aí eu fui para a Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando fala lá que o soldado romano, quando ele vai até Cristo crucificado, e ele mete uma lança na lateral do corpo de Cristo, e não sai sangue, sai somente um líquido como água, porque não tinha mais nenhuma gota de sangue no corpo de Jesus. E nós aprendemos uma coisa extraordinária com isso: não somos perfeitos, mas o sangue que nos justifica de todo o nosso pecado, de todas as nossas imperfeições, Ele derramou cada gota naquela madeira. E porque Ele fez isso, nós podemos declarar hoje que nós somos não vencedores, é a Bíblia que diz isso, mas mais que vencedores. Meu irmão,
Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. A caminhada de Abraão, quando ele sai de Harã, ele recebe a promessa de Deus. No meio dessa caminhada ele recebe uma promessa. E Deus fala para ele assim: eu vou te dar um filho. E esse homem com quase 90 anos de idade, ele caminha, e a promessa não acontece. E ele continua caminhando, ou seja, ele continua congregando, ele continua crendo, ele continua dizimando, ele continua ofertando. Amados, o homem saiu de lá com cerca de 75 anos. E Deus chega na tenda desse homem e fala para ele assim: olha, eu vou te dar um filho. A sua esposa, já avançada em idade, não tinha mais o círculo menstrual. Ela não tinha mais como conceber à luz uma criança. E aqui eu quero te dizer algo nessa noite. Esse período que esse país vive, que o mundo vive, eu quero te dizer uma coisa: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus ainda tem algo grande para esse país. As pessoas criticam a esposa de Abraão porque ela fala assim: como pode eu dar à luz? Amados, vamos se colocar no lugar daquela mulher por alguns minutos. Ela sabia que pela parte humana, física, era impossível. E por isso ela fala: não tem como mais isso acontecer. E Deus, às vezes a gente fala assim: ah, Deus a repreendeu. Não. Deus sabia que a resposta dela era uma resposta considerável na questão humana. Ela não tinha como mesmo ter. Mas Ele, com o seu poder, Ele vai até o útero, até as partes daquela mulher, e faz algo extraordinário. Eu costumo dizer que eu creio que Deus colocou aquela mulher na sua parte interior como uma pessoa de 30 anos novamente. Por fora as pessoas viam uma pessoa bem de idade, mas por dentro ela foi completamente renovada. E ela deu à luz. Interessante que Deus fala assim para ele: olha, Abraão, quando eu retornar aqui novamente na sua tenda, esse menino já vai estar aí. E nessa noite, meu irmão, aonde você puder, aonde você estiver assistindo, eu quero te dizer uma coisa: você está nas mãos de Deus. E se você está nas mãos de Deus, eu falei de 3 pessoas aqui. Falei de Abraão, falei de Noé e falei de Jesus. Esses 3 que eu citei, nenhum deles deixaram de ter luta e adversidade. Nenhum deles. Mas você não vai encontrar na Bíblia que nenhum desses 3 homens deixou de ter vitória. Todos os 3 passaram por lutas, mas alcançaram seus objetivos. Talvez você precisa de um milagre na sua casa. Talvez você precisa de uma provisão de Deus. Você pode estar assistindo, ouvindo e dizendo: irmão,
mas você está pregando sobre algo de uma fé tão extraordinária, mas eu estou aqui sem trabalho, eu estou aqui com a minha família dividida, separada. Mas eu quero te dizer essa noite, eu orei 7 anos para que minha esposa fosse despedida do trabalho, porque o meu filho de 5 anos precisa muito da presença dela. Amados, quantos cultos eu não estive, porque eu tive que ficar com meu filho. Quantos convites para ministrar em outras igrejas e aqui mesmo onde eu congrego, e eu dizia: eu não posso estar. Em nenhum momento eu deixei o meu filho em dificuldade. Eu fiz tudo que uma mãe, dentro do possível, faria se ela estivesse ali. E nessa noite, eu quero dividir a minha alegria com você que me assiste, você que me ouve. Depois de 7 anos, Deus me deu a vitória. E se Ele me deu a vitória, lá no Evangelho de João, eu estava lendo essa semana uma palavra tão extraordinária acerca de servir. Evangelho de João, capítulo 12. Vou até ler aqui esse versículo, irmãos, para a gente encerrar por aqui. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Essa palavra, ela vem de confronto a muitas atitudes que nós tomamos. Eu falei isso quando eu comecei a falar aqui de Gênesis 13, 9. Abraão poderia falar: olha, a ordem é essa. E eu, como esposo, eu podia falar para minha esposa: eu quero que você peça conta. E ela falou para mim 3 vezes durante esses 7 anos: se você quiser eu peço. E eu falei: não, porque se eu falo para ela pedir, amados, ia ser a minha vontade, e as consequências em várias áreas ia ser eu que ia viver. Mas olha o que está escrito no tema: nas mãos de Deus. Quando eu e você, nós conseguimos entender que se nós colocamos na mão de Deus, então eu não vou fazer nada com as minhas próprias forças. E olha o que o versículo está dizendo, João 12, 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ou seja, não sou eu, não é Jesus que vai andar atrás de mim. É isso que está dizendo aqui. É eu que vou ir aonde Jesus está. Darlan, eu quero um milagre. Eu quero que Deus mude a minha história. Eu quero te dizer para você essa noite que Ele pode mudar a sua história completamente. Mas eu também não posso deixar de te dizer: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, quando o texto fala assim, e se alguém me servir, significa o quê? Ele não vai me obrigar a servi-lo. Amado, esse texto aqui é crucial na caminhada cristã. Se você for perguntar a um pastor, como o pastor dessa igreja aqui, que só que eu conheço o pastor dessa igreja aqui, o pastor Genilson, deve ter uns 19 anos agora ou mais. Se você for perguntar a um sacerdote,
o porquê algumas pessoas se afastaram ou se afastam. Geralmente a pessoa toma uma atitude por ela própria. E quando eu tomo uma atitude por mim mesmo, entra o quê? Entra um princípio bíblico chamado livre-arbítrio. Amado, eu vou te falar uma coisa para os irmãos. Deus pode ter o maior projeto na minha vida. Se Abraão tivesse falado para Deus assim, ó, eu não vou sair de Harã, Deus não ia forçá-lo, e ele não ia viver nada do que ele viveu. Ele poderia até ser salvo, mas não ia vivenciar os grandes milagres que ele vivenciou. Por isso que nesse versículo está escrito assim, ó, no versículo 26 de João 12: e se alguém me servir, o meu Pai, ele vai fazer o quê? Ele vai honrar. Por isso que ele fala, o meu Pai honrará. Entende que ele fala assim, não sou eu que vou te honrar. É lindo isso. Jesus, com todo o poder que foi dado a ele, ele passa a responsabilidade para duas pessoas, para mim e você que servimos a ele, e para o Pai. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: meu Pai, ele está pronto para te abençoar, mas quando você me servir. Ou seja, quem é a chave que abre? Quem é que assina o cheque? É o próprio Jesus. Ele fala assim: se alguém me servir, aí sim o Pai o honrará. Então, meu amado, nessa noite, eu queria que você pudesse, aonde você estiver, na sua casa, aonde essa transmissão, esse vídeo está chegando, você pudesse se colocar de pé, aonde você estiver. É uma mensagem, irmãos, bem simples no seu tempo e com palavras às vezes nem tão bem colocadas, talvez por uma falta de um português bem calibrado, talvez eu possa dizer assim, na minha simplicidade. Mas uma coisa eu digo para vocês essa noite: Deus ainda é o mesmo. Quando eu falei aqui que o meu filho foi lá na casa da minha mãe por alguns minutos, eu desci ali num terreno, tem do lado da minha casa ali, que eu até pedi um irmão para passar uma reta escavadeira lá, ficou bem limpo assim, tirou o mato, e aquilo ficou tão abençoado aquele lugar, que eu falei, já que meu filho foi para lá, eu vou orar. Isso foi essa semana, irmãos. Em nenhum momento minha esposa falou de nada comigo, que alguém tinha chamado ela para falar nada no emprego, e eu estava ali, e eu caminhei de um portão a outro, com a palavra de Deus na mão, lendo texto, lendo salmo, e eu falando para Deus, olha a minha palavra, onde eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu vou falar isso aqui, irmão, sem nenhum medo de errar. Eu falei para Deus, eu não estou mais suportando ficar aqui uma noite sim, uma noite não, sem a minha esposa, porque os afazeres a cada ano que passa ele aumenta. E eu coloquei nas mãos de Deus, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando foi hoje, Deus falou para mim, eu estou aí com a resposta para você. De 7 anos, eu não sei quantos anos você está orando pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu trabalho, para você ser abençoado lá, eu não sei quanto tempo você ora. Talvez eu estou aqui pregando para pessoas que esse vídeo vai chegar, pessoas que podem me ouvir agora, talvez você está orando 20 anos, e ainda não aconteceu. Mas eu vim nessa noite te dizer uma coisa: não pare, não desista,
nós vamos voltar ao normal. Nós vamos voltar ao normal. Não só a igreja do Evangelho de Cristo, não, mas a Assembleia de Deus da Batista. Todas as denominações, elas vão voltar ao normal. Elas vão se encher de pessoas novamente. E nós vamos cantar o hino da vitória. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele está no controle. Então eu queria convidar você, aonde você estiver agora, aí no seu lugar, você que está assistindo, que essa transmissão ela possa chegar, você possa fechar os seus olhos e você possa, nessa noite de quarta-feira da vitória, entregar nas mãos de Deus. Entrega tudo. Darlan, eu não estou suportando mais. Eu convido você a entregar a Ele. Vou pedir o pastor Ednilson para vir aqui fazer essa oração. Irmãos, entregue a Ele, entregue a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh Pai, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és aquele que conhece os nossos corações. A Tua palavra diz no Salmo 139 que o Senhor nos sonda. Oh Deus, eu sei que Tu estás sondando muitos corações nesta hora. E assim como a Tua palavra tem vindo aos corações, porque o Senhor tem um propósito. Ajuda este teu filho, essa tua filha, a verdadeiramente, como foi ministrado, a entregar-se nas tuas mãos, porque nas tuas mãos há misericórdia, nas tuas mãos há a provisão, nas tuas mãos há o tempo certo. Ajuda a gente a superar, a ir adiante, ó Deus, a entender de que ainda que um momento aparente, como teu filho ministrou, em que alguém estivesse tendo uma vantagem em escolher um lugar melhor, ele ficou com a sobra, mas na verdade ele foi com tudo, porque estava contigo. E quando estamos contigo, Senhor, Tu és aquele que guia nossas vidas. Mas sobre esta casa, esse lar, esta pessoa que concorda comigo agora, para que haja restauração no seu casamento, para que haja libertação na sua casa, talvez um filho nas drogas, liberta, Deus. Alguém trilhando um caminho, Senhor, tortuoso. Ah, Senhor, muda a história, abre porta de trabalho, de emprego, sustenta aqueles que estão com receio de perder o seu emprego, o seu trabalho. Abençoa os empresários, microempresários, trabalhadores, os que trabalham também em áreas, Senhor, de risco. Tome tuas mãos, Pai, recebe a nossa súplica, completa a obra, porque tudo está nas tuas mãos. E quando entregamos nas tuas mãos, eu sei que o Senhor nos dá a vitória. Nós concordamos e oramos assim, gratos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou com vontade de aplaudir ao Senhor. Evangelista Darlan, obrigado, Deus abençoe. Estamos juntos, queridos. Deixa eu só completar rapidamente, finalizando, que esse ministério, dentro do Senhor, pode estar aí no final de semana, né, conforme houver determinações, por ano cumprir, mas eu creio que vamos poder estar pelo menos
alguns momentos, né, alguns horários, onde continuaremos nas lives, mas também algumas pessoas vão poder estar conosco aqui, e vai ser um prazer muito grande, uma alegria muito grande, de rever irmãos, e sobretudo de estarmos juntos, né, queridos? Deus continue fortalecendo você, encontro marcado, para que no final de semana possamos estar juntos. Amanhã para muitas pessoas é feriado, para outros já tem sido feriado há um bom tempo, não aguenta mais feriado, não é verdade? Mas muitos estão aí na peleja, na luta, e Deus é aquele que nos dá a vitória, certo? Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, dizendo que a graça do Senhor Jesus, Aleluia, Jesus. o grande e incomparável amor de Deus Pai, e as santas e doces consolações e a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus transborde você, a sua casa, a sua família, seus projetos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Continuamos a orar, a turma aí da técnica aí, da oração, da intercessão, os músicos. Deus abençoe vocês todos, e a graça do Senhor permaneça na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.